Olá, o Atos está começando agora. Seja bem-vindo. Aqui é o seu espaço para investigar o mundo das artes cênicas na tela da TV Brasil. Para me ajudar nessa conversa de hoje, eu estou acompanhado dos alunos atores da CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, o Caio, a Júlia, a Luísa e o Rômulo. O nosso convidado de hoje é o ator e também produtor Cauã Raymond. Na TV, Cauã brilhou nas novelas A Favorita, Belíssima, Cordel Encantado e Avenida Brasil. Quem não se lembra do filho da vilã Carminha, que comoveu o Brasil inteiro? Já no cinema, Cauã estreou em 2004 no filme O de Quê? Desde então são 16 longas, muitas séries e agora a sua produtora, a Sereno Filmes. Cauã, muito obrigado pela sua presença aqui no Atos. Obrigado pelo convite. A gente está muito entusiasmado em conhecer um pouco mais da sua carreira. E eu queria começar com uma pergunta que eu acho que vale $1 milhão. Qual que é o segredo de tanto sucesso? Uau, tanto sucesso. Não sei se... Obrigado, fico lisonjeado. Mas eu acho que é trabalhar a sério. Acho que eu sempre fui um cara... Uma coisa muito forte na minha personalidade, eu acho que me ajudou muito, foi o fato de ter sido atleta quando eu era jovem. Eu era um cara muito dedicado, assim. Fui um jovem muito focado no que eu estava fazendo. E eu acho que isso se transportou para quando eu iniciei a minha carreira como ator. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ler, a ver filmes e de certa forma, eu me considero um ator diferente, eu não sou um cara... Eu vejo muitos colegas que são naturalmente boêmios, assim. Eu não sou um cara muito boêmio, então, de certa forma, eu não era o cara que saía para tomar um chopp ou tomar um vinho, eu realmente ia para casa. Mas, por um outro lado, eu era o cara que via todos os filmes de um diretor, que pesquisava sobre a Nouvelle Vague, ou sobre o cinema italiano, ou quando me interessava por um diretor, ou um ator, ou uma atriz, eu gostava de ver a obra dele de forma cronológica, eu repetia um filme, então acho que eu fui por um caminho, de certa forma, inusitado, assim, não muito comum, mas sempre com muito foco e determinação. Tony Ramos fala uma coisa que eu acho importantíssima, que é a vocação, né? Mais importante do que o talento é a gente ter vocação. Vocação é saber que às vezes não é fácil, né? Saber que às vezes alguns colegas têm muito talento, é evidente assim o talento, e é meio como aquele cara que joga a bola muito bem, às vezes não é o mais dedicado, e às vezes o mais dedicado vai mais longe. Né? É uma forma como ele falou dele e eu sempre me identifiquei assim, sem querer me comparar de forma alguma. Cauã, eu queria saber se você tem vontade de adaptar algum texto de teatro para o cinema. Atualmente não. Atualmente eu estou com um projeto, com essa loucura que está acontecendo no Brasil. Eu tenho os direitos do Rodrigo de Souza Leão, que é um escritor e pintor, que era um esquizofrênico. Minha tia, irmã da minha mãe, era esquizofrênica. E eu estou desenvolvendo um roteiro sobre ele e adaptando ele para os 2 livros, as 2 obras dele, para o cinema. E estou em conversas com o diretor. Atualmente, eu acho que o Brasil não permite que a gente tenha muitos projetos, infelizmente. Qual foi o papel mais difícil que você já teve? Foram alguns, assim. Acho que o primeiro papel, eu me lembro que quando eu fiz Malhação, acho que Malhação deve ter sido mais difícil, né? Porque é o início. Eu me lembro que eu estudei e tal, mas eu trabalhei com uma técnica de memória emocional, e quando você entra na TV, você tem 4 câmeras e você não tem muito tempo para fazer memória emocional, você não tem esses 5 minutos para se concentrar. Então, foi como se eu tivesse sido largado ali. E eu entrei numa temporada de Malhação muito curiosa, porque tinha só 2 novatos, eu e um menino que se chamava Thiago Armani, que até saiu da televisão.
Mas todos os outros atores já tinham feito uma minissérie, que era o Henri Castelli, a Juliana Silveira tinha feito uma novela, a Bárbara Borges já tinha feito uma minissérie e uma novela e já tinha sido Paquita. Todo mundo tinha uma relação já de afinidade com aquele elemento da câmera, do set. Então, posso falar que foi muito difícil assim, o início. Eu fazia um jovem que jogava capoeira e eu não fazia piada e as pessoas riam de mim, porque eu fazia muito sério. Eu me achava um ator dramático. Mas você levava a sério? Claro que eu levava a sério. Um dia eu entrei numa cena e falava, vamos acabar com eles, mestre Leão. E aí todo mundo riu assim, eu fiz muito sério, eu fiquei muito triste. Mas passando esse momento assim do início da carreira, eu posso te falar que o Se Nada Mais Der Certo, que foi um filme super importante, uma virada como ator, foi um filme muito difícil. Bem que se quis. Caralho, cantou! Depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que? E era eu, Leandro Leal, João Miguel, Carol Abras, era o Milian Cortaz. Eu era um novato naquele cinema, principalmente no cinema paulista, assim, com atores mais velhos e muito mais experientes. Talvez a Carol tivesse mais ou menos um pouquinho mais de experiência do que eu. Que foi um filme que me rendeu, abriu muitas portas para mim, para outros filmes. Eu percebo que na nossa carreira, quando a gente faz um trabalho bem feito, naturalmente esse trabalho te leva a outro lugar, independente, às vezes, do sucesso do trabalho. Você falou da dificuldade de construir seus personagens. Eu queria saber se você tem um caminho usual de onde você começa a construir os personagens que você faz. Tenho. Na verdade, não é nenhuma dificuldade, assim, Rômulo. É mais... Cada personagem, ele tem a sua cor, né? Às vezes você percebe que você está fazendo um personagem que ele é verde, e você já fez verde, mas esse é verde musgo e aquele é verde claro. E às vezes, diante do teu physique, você vai ter que trabalhar com personagens assim, pelo menos dentro do audiovisual. O teatro abre outras possibilidades, o ator é mais dono do seu trabalho, né? Claro, ele ensaia, o diretor está ali, mas quando a cortina, né, abre, vocês sabem disso, estudam teatro, tem muito mais experiência nisso até do que eu. Você está agora com uma produtora. Eu queria saber por que montar uma produtora de cinema, o que levou você a essa função de produtor? Eu acho que alguns anos atrás eu fiquei... talvez eu não aparente tanto, mas eu tô sempre em ebulição, assim, eu não sou necessariamente, eu não tenho perfil, não é da minha personalidade ficar esperando as coisas chegarem. Eu vou atrás. Se eu quero, eu vou atrás. Então, os personagens que me interessavam, eu não queria sei lá, cruzar uma faixa etária ou entrar em um nicho diferente. A verdade é que eu queria poder estar pronto para receber bons convites, mas queria estar pronto para construir bons convites. Então, acho que essa minha necessidade de criação, essa ebulição que eu tenho, eu tentei canalizar ela de uma forma positiva, porque ebulição é legal, mas se você deixa ela embora, ela também pode te dominar para um lugar ruim. Agora chegou o momento de você dar uma dica de um filme, de uma peça de teatro, um livro, alguma coisa que tenha marcado a sua carreira. Eu vou repetir uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, assim. Eu acho que quando você curte uma pessoa, vamos supor, naturalmente nós curtimos o Javier Bardem, certo? É um cara que é uma referência para todo mundo. Eu acho interessante você tentar entender o porquê que você curte o Javier Bardem, além dos motivos óbvios, assim. Você acha que você poderia fazer aqueles papéis, ou porque ele faz uma coisa que você não pode fazer, ou o porquê, onde ele te toca, né? Porque ele é genial e toca todo mundo. E aí você assiste a obra dele, eu já falei isso, de forma cronológica. Você vê o crescimento do Javier Bardem. Se ele tiver uma biografia, eu indico que você leia enquanto você está fazendo isso. Eu li algumas biografias. E aí você vê os percalços e as dificuldades que ele enfrentou ao longo da carreira. E aí aquilo vai humanizando as coisas que você sente, vai te ajudando na sua trajetória.
E aí depois você para de ver só sobre os meninos, e aí você para de ver só sobre as meninas. Aí você começa a se interessar também sobre por que esse ator é tão interessante. E aí você começa a entrar num jogo que você para de sair de você começa a olhar mais para o outro. E começa a entender o porquê que você gosta e o que te toca, o que te sensibiliza. Isso me ajudou e me ajuda bastante. É um caminho não necessariamente cartesiano, mas que pode trabalhar e amadurecer o teu olhar. No meu caso, eu trabalho muito com audiovisual, acabei me especializando fiz só 2 peças de teatro. Então, para mim é mais fácil falar do audiovisual para vocês, desculpa. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais atos. O convidado de hoje é o ator Cauã Raymond. Até já! Não cabe a mim julgar ninguém. E deve ter sido com o dinheiro desse trabalho que ela criou você. Já parou pra pensar nisso? Já? Não. Mas a gente nunca vai ser feliz aqui no sertão. O Atos está de volta, a conversa hoje é com o ator e produtor Cauã Raymond. Chegou o momento da homenagem, de gratidão, de agradecer. Eu imagino que várias pessoas ao longo da sua carreira abriram portas, mas eu vou pedir que você escolha uma pessoa e olhe para essa câmera e agradeça. É difícil agradecer uma pessoa só, né? Mas eu quero agradecer ao Antônio Amâncio, que foi uma pessoa extremamente importante para mim. Foram 8 anos de trabalho. Eu aprendi com ele que não necessariamente aquilo que você quer ser é aquilo como as pessoas te enxergam. Ele me ensinou a chorar tecnicamente. Eu nunca mais vou esquecer isso, foi um dia super bonito. Você coloca uma certa pressão na garganta. e me colocou para ler livros fantásticos, assistir filmes que a princípio não me interessavam. Me fez prestar atenção no teatro de uma outra forma. Como eu falei aqui, eu sou um cara que eu tenho o audiovisual muito forte na minha trajetória, mas ele abriu meus horizontes e você foi muito especial, Antônio. Um beijo no seu coração. Você vê o ator em cena pronto, preparado, falando um texto super bem, o corpo aquecido, com um gestual preciso. Provavelmente, antes de entrar em cena, esse ator passou por um exercício, ele aqueceu o corpo, ele aqueceu a voz. E agora chegou o momento do programa, Cauã, que é muito interessante. A gente quer saber de você, queria que você descesse até aqui o nosso palco e mostrasse para os nossos alunos, para os nossos atores, um exercício que você gosta de fazer antes de entrar em cena. Pode ser vocal, pode ser corporal, enfim. Bom, eu acho importante que cada cena e cada personagem te leva para um exercício. Eu acho que um dos maiores exercícios do ator, eu tive a sorte de trabalhar, de trazer o Juan Carlos Corazza, que é um grande preparador de atores, tem uma escola em Madrid, que formou o Javier, formou a Penélope. A gente trouxe, eu e o Mário Canivello, meu sócio, para ele dar um workshop. Depois eu fui a Madrid estudar com ele e ele veio para o Brasil depois disso e deu outros workshops. E uma das coisas que ele falava é que a dramaturgia, ela tem que você estar construindo ela. Uma das coisas interessantes é você olhar para outro ator e falar, poxa, ela tem uma sobrancelha longa. Ela tem um piercing. Nossa, o cabelo dela vai até aqui. Ela está com o cabelo preso. Isso já vai tirando você de você. Você já está olhando para o outro. Automaticamente, você já está construindo uma dramaturgia e você está ouvindo. Outro dia eu postei o Afonso Poyar, trabalhou comigo agora no Ilha de Ferro, numa série que eu fiz, me mandou um post do Benício Del Toro, que o mais difícil é você ficar em silêncio em cena, né? Principalmente acho que em qualquer cena, né? E é muito importante para você estar em silêncio e estar em cena é você ouvir. E quando você ouve, você está prestando atenção no outro. E quando você está prestando atenção no outro, você está em cena.
Não, é mais tempo, é mais tempo, é mais tempo, é mais tempo. Tem que sentir o ridículo. Você que muda. Outro. Não, eu vou. Cauã, você mente? Não. Eu perguntei isso, tô brincando com você, porque chegou a hora do quadro História Real ou Inventada. A gente vai pedir pro Cauã contar uma história e a gente aqui vai ficar tentando decifrar se essa história que ele conta através dos movimentos, dos detalhes, é uma história real ou é inventada. Quando você quiser. Quando morava fora, eu às vezes não tinha dinheiro para comer e eu tinha que escolher uma refeição por dia. E aí, nessa busca, eu descobri que um dia eu encontrei numa dessas quentinhas, assim, dessas delis que estão em todas as esquinas em Nova York, eu encontrei um fio de cabelo e reclamei, e aí não me fizeram pagar. E aí eu comecei a perceber que se eu comesse 3/4 da quentinha, encontrasse o tal do fio de cabelo, eu não pagava e eu economizava $5. E aí continuou fazendo isso. Só que em um momento eu fui pego e fui preso. Eu acho que é mentira. Eu acho que o final é mentira. Jura? Será? E você, Romulo? Eu acho que é verdade, inclusive, é uma boa dica, né? Eu acho que é verdade, tirando a parte de que você foi preso. Bom, você em casa não vai saber agora se essa história é verdade ou se ela foi inventada pelo Cauã. Para saber, corre até o nosso site, tvbrasil.com.br/atos, que lá vai ter o próprio Cauã revelando essa história, gente. Cauã, a gente preparou uma homenagem para você. É uma cena adaptada da série Amores Roubados. Em cena, os personagens Leandro e Antônia. E aí eu quero ver que agora você vai saber qual que é a cena. Leandro conta a Antônia que é filho de uma prostituta. Tu quer mesmo saber a verdade? Quero. Quer? Quero.
Sou filho de uma mulher da vida. De uma prostituta daqui do sertão. E o que mais? O que mais que eu não sei quem é meu pai. E o que mais? Como assim, o que mais? Não basta isso? Isso não muda nada do que eu penso de você. Nada. Acho que mundo você vê, hein? Do mesmo que o seu. Isso não muda porque a sua mãe deve ter tido as razões dela pra poder seguir com a profissão. Não cabe a mim julgar ninguém. E deve ter sido com o dinheiro desse trabalho que ela criou você. Já parou pra pensar nisso? Já? Mas a gente nunca vai ser feliz aqui no sertão, entendeu? Então vamos embora. Eu e você. O mundo é grande e as possibilidades também. Tu largaria tudo? Duvida? Não. Não duvido. Eu tô me tornando uma pessoa melhor, sabia? Melhor como? Menos pior. Deve dizer isso pra todas. Eu digo mesmo. É verdade. Eu tô sendo muito sincero com você, sabia? Muito sincero. E tem outras? Não. Não tem. E você tem mais algum segredo? Alguma revelação pra me fazer chorar mais um pouco? Também não. Considerações de Cauã Raymond. Eu acho que é um super exercício, eu acho que é semelhante ao que a gente fez de tentar entrar no lugar do outro, assim. O Leandro é um personagem super ambíguo, né? Com pouquíssima referência masculina, assim. E por isso que, mesmo apaixonado pela Antônia, ele tá sempre incerto. Acho que uma das coisas que me ajudou muito quando eu estava fazendo ele era de que tudo que eu ouvia eu tinha dúvida. E eu falava com certeza. E às vezes você entende isso através da forma como você ouve, demora a responder porque você está analisando, e aí você toma uma certeza, porque é um cara que cresceu sozinho na vida, e esse cara teve que ter alguma certeza e encontrou ela dentro dele. Eu gostei disso, eu senti que você buscou ouvir e esperar reverberar dentro de você as coisas que ela falava, principalmente do meio pro final, assim. E dela, é tão difícil falar do trabalho da colega, né? Eu acho que tem uma ingenuidade que você trouxe, que a personagem da Antônia tinha. Talvez tenha sentido um pouco de falta de sentir mais o teu corpo em cena, sabe? Assim, acho que uma das coisas mais difíceis, às vezes, é quando o outro está falando e a gente está em cena e a gente encontrar a naturalidade da onde está a camada desse personagem, assim. E eu nem estou falando que eu domino isso sempre, não, mas é uma das coisas que eu estou sempre pesquisando, assim. Eu acho que quando eu era mais jovem, como eu falei, eu esperava muito do outro. E aos poucos eu fui me interessando mais em saber o que o outro tem para me dar, e eu vou com você se não estiver me prejudicando, assim. E
Achei ótimo, gente. É tão difícil falar de uma cena que você fez. Eu fui lembrando da cena. Eu tenho uma coisa também que de alguns anos, 6 anos, 5 anos pra cá, eu não me assisti mais. Eu decidi parar de me ver. Aí se você falar, arrogância, soberba. Não, eu fui me sentindo mais livre, não vendo o meu trabalho e não lembrando, enquanto eu estou em cena, da cara que eu estou fazendo, ou do que eu estou projetando. Então, é claro, se eu estiver passando e estiver ali, né, eu assisto e tal, e eu me julgo rapidamente, mas eu não assisti Amores Roubados. Cauã, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi ótimo investigar a sua carreira. Obrigado. Obrigado mesmo, foi um prazer. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. O exercício que ele propôs foi muito interessante também. É muito instigante pra gente poder sentir a energia do exercício e estar participando com ele de algo que ele também faz. A gente vê ele muito na TV, muito em trabalho, só que aqui trazendo perguntas mais técnicas, né? Ele começou tarde na carreira, né? Não começou desde criança. E eu partilho dessa experiência, então assim, é um estímulo, é um combustível para seguir estudando e chegar lá.